Trabalhas muito, dás o teu sangue todos os dias. Mas quando olhas para a tua conta bancária, sentes que estás a correr numa passadeira que não sai do lugar. Hoje vais descobrir os 4 passos que Napoleon Hill diz que te separam da riqueza e que ninguém te contou até agora. Tu sentes isso, não sentes? Aquela sensação sufocante de que a vida está a passar, de que os teus sonhos estão a ficar para trás enquanto as contas continuam a chegar. Tu foste ensinado que o trabalho duro era a única chave, que bastava acordar cedo e ser honesto para que a abundância batesse à tua porta. Mas a verdade é mais profunda e, por vezes, mais cruel. Existem milhões de pessoas neste exato momento a trabalhar 12 horas por dia, em empregos desgastantes e que morrerão pobres. A diferença entre essas pessoas e aquelas que constroem impérios não está nos músculos, nem sequer na sorte. Está numa tecnologia mental que foi documentada há quase um século por um homem que dedicou 20 anos da sua vida a estudar os maiores gigantes do mundo. Napoleon Hill não inventou estes passos. Ele extraiu-os do fogo, do suor e da mente de homens como Andrew Carnegie. Thomas Edison e Henry Ford, ele percebeu que a riqueza não é um acidente, mas um processo químico que começa dentro de ti. Se estás cansado de sobreviver, se sentes que nasceste para algo maior do que apenas pagar faturas e esperar pelo fim de semana, então este é o momento da tua viragem. Prepara-te, porque o que vais ouvir agora não é apenas teoria. É o código que foi usado para erguer as maiores fortunas da história da humanidade. A jornada começa com o primeiro pilar, aquele sem o qual nada mais importa. Napoleon chamou-lhe o desejo ardente. Mas não te enganes, não estamos a falar de um simples eu gostava de ser rico. Quase toda a gente gostava de ter dinheiro. O desejo de que Hill fala é uma obsessão que consome, algo que te tira o sono e te dá uma energia sobre-humana. É a diferença entre querer ganhar e precisar ganhar. Imagina um homem que está a ser empurrado para baixo de água. Ele não gostaria de respirar. Ele não está a pensar se o ar é fresco ou se o dia está bonito. Ele precisa de ar. Cada fibra do seu ser está concentrada numa única missão: oxigênio. É essa a intensidade que tens de canalizar para o teu objetivo financeiro. O problema da maioria das pessoas é que elas têm desejos mornos. E desejos mornos produzem resultados medíocres. Hill conta-nos a história de Edwin Código Barnes. Barnes não tinha dinheiro, não tinha educação e não tinha contactos. Mas tinha um desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Ele não queria apenas um emprego na empresa de Edison. Ele queria ser seu parceiro de negócios. Ele viajou num comboio de carga porque não tinha dinheiro para o bilhete. Apresentou-se perante o maior inventor do mundo e, embora parecesse um vagabundo, a sua determinação era tão visível que Edison deu-lhe uma oportunidade. Barnes passou anos a varrer o chão, a fazer tarefas menores. Mas a sua mente nunca vacilou. Ele não aceitou um não como resposta do destino. Passados anos, quando surgiu a oportunidade de vender uma nova máquina de Edison que ninguém queria, Barnes agarrou-a e tornou-se, finalmente, o sócio do seu ídolo. Ele não tentou. Ele decidiu que seria assim ou morreria a tentar. Para aplicares isto hoje, precisas de ser específico. Define o montante exato que queres. Não digas quero muito dinheiro. Diz eu terei 1 milhão de euros. Define o que vais dar em troca, porque não existe nada por nada. E, acima de tudo, define uma data. O desejo ardente transforma o impossível numa necessidade biológica. Quando o teu desejo é suficientemente forte, o teu cérebro começa a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. À medida que este desejo se incendeia dentro de ti, ele precisa de um combustível para não se apagar ao primeiro sopro de dificuldade. E esse combustível é o segundo passo,
a fé inabalável. Aqui, muitos tropeçam. A fé de que Hill fala não é religiosa no sentido tradicional. É um estado mental de certeza absoluta de que vais alcançar o teu objetivo, mesmo antes de veres um único cêntimo na mão. É a capacidade de ver o invisível e acreditar no inacreditável. A maioria das pessoas desiste porque baseia sua confiança nos resultados atuais. Se a conta está a zero, elas sentem-se pobres. Se o negócio falha, elas sentem-se fracassadas. Mas o mestre da riqueza faz o contrário. Ele sente-se rico antes de o ser. Ele sabe que o plano está em movimento. Pensa em Henry Ford quando decidiu criar um motor. V8, todos os seus engenheiros disseram que era impossível. Eles tentaram durante 1 ano e falharam. Ford disse: continuem. Eles tentaram mais 6 meses e voltaram a dizer que não dava. Ford, com uma fé que roçava a teimosia divina, ordenou: não parem até conseguirem. Ele não tinha evidências físicas de que o motor funcionaria, mas tinha a prova dentro da sua própria mente. Esta fé é cultivada através da autossugestão. Tens de alimentar a tua mente com afirmações positivas, visualizando-te já na posse do dinheiro que desejas. Pode parecer estranho ao início, mas o teu subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência vivida intensamente na imaginação. Se repetires para ti mesmo, com emoção e convicção, que és capaz e que a riqueza está a caminho, o teu subconsciente começará a aceitar isso como uma ordem. Ele passará a trabalhar 24 horas por dia para encontrar soluções, atrair as pessoas certas e dar-te os lampejos de intuição necessários. Sem fé, o teu desejo é apenas uma fantasia. Com fé, o teu desejo torna-se um destino inevitável. No entanto, o desejo e a fé são motores potentes. Mas um motor sem rodas não te leva a lugar nenhum. É aqui que entramos no terceiro passo: o planeamento organizado e a aliança de mentes. Napoleon Hill descobriu que nenhum homem consegue acumular uma grande fortuna sozinho. A ideia do self-made man que faz tudo sozinho é um mito. A verdadeira riqueza nasce da cooperação. Tu precisas de um plano escrito, detalhado e dinâmico. Não esperes pelo plano perfeito para começar, porque o plano perfeito não existe. Começa onde estás, com o que tens, e ajusta-te pelo caminho. Mas o segredo mais bem guardado de Hill é o que ele chama de master ou mente mestra. Trata-se da coordenação de conhecimento e esforço, num espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas, para a conquista de um propósito definido. Quando 2 mentes se unem em harmonia para um objetivo comum, uma terceira força invisível é criada. Uma terceira mente que possui mais poder do que a soma das 2 partes. Olha para Andrew Carnegie. Ele próprio admitia que não percebia muito de fabrico de aço. No entanto, ele rodeou-se de homens que eram gênios na produção, gênios na logística e gênios nas vendas. O seu talento era gerir este grupo de mentes. Pergunta a ti próprio com quem andas a conviver. Se as 5 pessoas com quem passas mais tempo estão falidas, pessimistas e sem ambição, como esperas ser o único a prosperar? A pobreza é contagiosa, mas a riqueza também o é. Procura mentores. Forma um grupo de pessoas que te desafiem, que saibam o que tu não sabes. O planeamento organizado levar-te da paralisia da análise à mente. Mestra, multiplica a tua força por 1000. Se falhares num plano, substitui-o por outro. O fracasso temporário apenas significa que o teu plano não era bom o suficiente. Não significa que o teu objetivo seja impossível. Finalmente, chegamos ao 4º e mais decisivo passo. Aquele que separa os sonhadores dos realizadores, a persistência. Podes ter o desejo mais intenso,
a fé mais profunda e o melhor plano do mundo. Mas se não tiveres a capacidade de te levantares depois de seres derrubado, nunca chegarás ao topo. A persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. Hill observou que a maioria das pessoas falha porque desiste no primeiro sinal de derrota. Elas param a 1 metro do ouro. Ele conta a história de um mineiro que escavou durante meses à procura de um filão de ouro. Ele desistiu porque a terra parecia seca. Vendeu as máquinas a um homem que chamou um engenheiro. O engenheiro descobriu que o ouro estava apenas 1 metro de onde o primeiro mineiro tinha parado. Aquele homem perdeu uma fortuna porque não teve persistência para cavar mais 1 metro. A persistência não é apenas teimosia. É a faculdade de manter a mente focada no objetivo, independentemente das circunstâncias externas. Vais enfrentar críticas. Os teus amigos vão dizer que estás louco. A tua família vai para seres realista. Vais ter momentos de solidão e de dúvida onde a voz dentro da tua cabeça vai sussurrar que talvez não sejas capaz. É nesse preciso momento que a persistência se torna o teu maior ativo. Lembra-te de Thomas Edison. Ele falhou 10.000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica. 10.000 vezes. Quando lhe perguntaram como era falhar tanto, ele respondeu que não tinha falhado 10.000 vezes, mas sim encontrado 10.000 formas que não funcionavam. Essa mudança de perspectiva é o que define um vencedor. Cada não que recebes, cada erro que cometes, é apenas uma lição que te prepara para o sucesso que está por vir. A persistência elimina o medo e transforma a resistência em poder. Estes 4 passos: desejo ardente, fé inabalável, planeamento organizado e persistência, não são independentes. Eles formam uma corrente de ferro. Se um elo quebrar, a corrente rompe-se. Mas se os mantiveres unidos, não existe força na terra que possa impedir a tua ascensão. Agora, para um momento e olha para a tua vida. Tens vivido de forma reativa, aceitando as migalhas que o destino te atira. Ou estás pronto para assumir o comando da tua faculdade mental? A riqueza que procuras não está escondida num cofre num banco distante. Ela está latente nas tuas ideias e na tua coragem de agir. Trabalhar muito sem um propósito definido é uma condenação à mediocridade. Napoleon Hill ensinou que a mente é o único senhor do destino. Se queres mudar a tua realidade financeira, tens de mudar primeiro a frequência do teu pensamento. Define hoje o teu desejo. Alimenta a tua fé, cria o teu plano e rodeie de quem te faz crescer. E, acima de tudo, promete a ti mesmo que não vais parar, até que a visão que tens na tua mente se torne a realidade que vês com os teus olhos. O tempo das desculpas acabou. O tempo de esperar que o governo, a economia ou a sorte mudem para que possas prosperar terminou agora. A chave está nas tuas mãos. Usa estes 4 passos. Aplica-os com a ferocidade de quem sabe que a vida é demasiado curta para ser pequena. Sai deste estado de dormência e entra na arena da realização. O mundo não precisa de mais pessoas que apenas sobrevivem. O mundo precisa de pessoas que ousem ser ricas, generosas e imparáveis. Começa hoje. Começa agora. A tua fortuna está à espera de ser reivindicada.